Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente, nesses anos de caminhada, ouvindo literatura contemporânea, de norte a sul do Brasil. Esse ano, 8 anos do Rabiscos, vai ter festa presencial. Logo, logo a gente vai soltar quem vão ser as atrações. Vai ser 21 e 22 de agosto, aqui em Poços de Caldas, na praça. Vai ter música, vai ter mesa literária. Enfim, vai ser uma festa bem bonita, a gente está super animado. Jéssica e eu estamos preparando com muito carinho a curadoria. Jéssica que não está conseguindo gravar com a gente esse tempo, ela tá com uma série de curadorias também para cuidar às noites, são os horários que eu gravo, e ela não está conseguindo estar todo o episódio aqui com a gente, mas estará junto com a gente no Rabiscos. É isso, quem está chegando aqui por conta do Nilson. Eu vou convidar a ouvir o episódio da semana passada, que foi com a Lia D'Assis, que está lançando seu livro Arqueologia das Dores. A gente falou muito sobre as profissões invisibilizadas, em especial a empregada doméstica, os direitos domésticos, as pessoas em situação de escravidão trabalhista. Foi um episódio muito bom, a Lia fala super bem, ela é uma super escritora também. Então, se você está chegando aqui por conta do Nilson, quer conhecer mais do trabalho do Rabiscos, a gente tem uma gama de autores e autoras que a gente está ouvindo aí. E a semana que vem a gente vai estar com a Pauline Torti, que lançou seu livro Os Imortais, que é um livro maravilhoso. Estou apaixonado no livro. E também a gente bateu um papo com ela. Vai estar semana que vem aqui no Rabiscos. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelinhas, não custa nada. Se estiver ouvindo pela Deezer, pelo Amazon Podcast, OS, pela Audible, favorita a gente, comenta, ajuda a gente a driblar os algoritmos aí. O nosso convidado, Nilson, ele já esteve aqui em indicações, quando a gente gravou com o Everton da Odisseu, no finalzinho do programa, ele falou desse livro. Ele tinha me mandado já Pequeno Caderno Maranhense, que saiu pela CEP Editora. O Nilson é poeta maranhense, é Nilson de Souza, mas assina apenas como Nilson. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, graduado em Direito assim como eu. Teve poemas publicados em revistas brasileiras e portuguesas, desenvolve uma pesquisa literária que aproxima poesia, memória, arquivo e oralidade também. Esse livro é uma obra-prima, Pequeno Caderno Maranhense. Ele reúne textos, fragmentos, poemas, documentos, fotografias, enfim, uma série de transições para construir uma obra que desafia a versão oficial da história. É uma declaração de amor também ao estado do Maranhão. Então, o Maranhão aparece aí como território físico, como território afetivo, político, atravessado aí por uma série de questões que ele traz no livro: raça, gênero, religiosidade, cultura popular. E o livro é dividido em duas partes, módulo e frequência. Ele alterna textos autorais com vozes retiradas de rádios, notícias, documentos, criando aí uma escrita que transita, como eu falei, entre poesia, prosa, ensaio, enfim. É um livro bem legal. E é isso, Nilson. Prazerzão enorme estar falando contigo. Seja bem-vindo ao Rabiscos. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Fiquei muito empolgado, assim, quando você falou comigo. Já estava querendo ouvir há muito tempo, assim. Eu ficou bem, e quando eu tive contato com a sua obra, eu gostei muito, né? A gente recebeu aqui um release, né, dos livros que a gente recebe, e eu vi que a ideia nasceu do desejo de escrever um livro de história do Maranhão, né? E em que momento você percebeu que esse projeto não seria basicamente um livro de história, mas um livro poético, assim, com essa outra vertente? Pois é, eu sempre falo de um livro que chama Terra das Palmeiras, que é um livro clássico aqui de história do Maranhão que a gente estuda na escola. E esse livro sempre me encantou demais. E eu acho que a linguagem escolar, de certo modo, é muito cara, sabe. Eh, Só que aí eu também mudei de interesses, entendeu. Eu acho que o movimento foi até o contrário, assim. Comecei pensando assim: "Ah, eu vou fazer poemas", mas depois, não sei, comecei a ver esse tom meio instrucional, talvez.
acadêmico, assim, um pouco. Exato, exato. E aí eu vi que a coisa estava indo para outro lugar e eu aceitei. E Então você diz tudo que é bem. caro, em que sentido que é caro para você? A minha caro é que a minha primeira literatura da vida foi literatura realmente escolar, assim. Não foi literatura fechadinha, assim, sabe. Os primeiros livros pelos quais me encantei eram livros de história, de geografia, de biologia. Isso porque eu fui criado ali entre os meus tios. Eu tenho uma tia que é professora, do fundamental e do médio, assim. Então, meu primeiro contato mesmo, assim, com a leitura foi o livro escolar. E até hoje eu acho que eu tenho um certo fascínio, assim, toda vez que eu vejo um, eu vou desesperado abrir. Adoro. Quando você decide organizar ele, né, o Pequeno Caderno Maranhense, falar do Maranhão e ao mesmo tempo ter esse cunho literário, assim, como que foi a sua decisão e como que você quis organizar dessa forma que está organizado o seu livro, de um jeito diferente, e de um jeito um pouquinho não tradicional, vamos dizer assim? Essa organização, ela veio depois, porque primeiro eu estava muito afim de testar esses poemas. Então, eu estava muito ali no mundinho Twitter e com muitos amigos, fazendo muitos amigos e tudo mais, e todos dessa área do campo. Daí eu disse: "Não, cara, acho que eu preciso também entender pra onde é que tá indo isso que eu tô fazendo". E começar a testar. E aí eu recebi um convite para publicar numa revista, que foi a Caliban, de Portugal. E saiu esse texto, Naval, que tá aí. E foi o primeiro poema que eu escrevi, assim, para esse livro. Depois vieram outros, hã, e aí quando eu vi a coisa também já estava meio que se fazendo, assim. Também estava naquele período pós-pandemia que os editais culturais estavam da Aldir Blanc e Paulo Gustavo estavam começando a vigorar e tudo mais. E na verdade, foi um pouco apressadamente, como resposta para o resultado da Aldir Blanc, eu tive que finalizar, assim. Então, tinha uma coisa também, claro, conceitual pensada, assim, mas foi muito rápido para finalizar os textos. Quando você fala, do livro escolar, né, História do Maranhão, você tem uma métrica, você tem um regulamento para escrever determinado livro, ordens, né, normas para seguir e tudo mais. E quando você conta a história através de uma outra ótica como você fez, como que você apresenta o Maranhão para as pessoas que não são do Maranhão, né, para as pessoas mundo afora? Quando você lança o livro, por exemplo, eu estou falando do sul de Minas, né, eu sei que pessoas estão ouvindo a gente do sul do Brasil, como que você apresenta o Maranhão para eles? Da maneira mais desorientada possível. Muito bom. Porque isso é uma coisa também que eu fiquei pensando depois já que eu lancei, e eu fui olhar assim e fiquei: "Gente", eu vi um comentário muito engraçado outro dia de um cara, um comentário na Amazon, e acho que é o único comentário que tem na Amazon é sobre o meu livro. E eu ri tanto, era um cara falando assim: "Ai, pra quem não é daqui não vai entender nada", era meio assim. Eu achei ótimo, eu disse: "Ah, gente, é isso". Eu discordo porque eu daí eu adorei. Eu entendi a bagunça também, que é porque não bagunça, a gente fala bagunça, parece que é uma coisa caótica, né. Mas é o fluxo de pensamento que você se permitiu, né, a contar. Depois eu vou até pedir para você separar alguma coisa para você ler pra gente. Mas uma das coisas mais interessantes do livro é que ele parece perguntar quem que tem o direito de contar uma história, né. E eu queria entender isso, assim, você queria escrever novos poemas ou disputar de alguma forma as narrativas sobre o Maranhão, as narrativas que já existem sobre o Maranhão? As duas coisas estavam convergindo ali, quando eu comecei a escrever esses poemas, assim. Tem uma coisa que é o clichê sobre esse lugar, e eu sempre pensei em como tensionar esse clichê, porque aí é isso, né, São Luís, por exemplo, tem milhares de como é que chama isso? Quando, tipo, Paris Cidade Luz? Cosmopolitana, assim? Não, 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 é uma figura de linguagem Ah, isso. tá, não sei.
Eu esqueci agora, mas enfim. O apelido da cidade. Isso, exatamente. São Luís tem milhares de apelidos, mas todos dizem respeito aos clichês da cidade, assim, sabe. Eu tenho uma aflição de olhar, às vezes, pessoas escrevendo de longe sobre São Luís e repetindo esses clichês e não sei o que e tal. Me dá uma coceira por dentro. Quais são os clichês? Fiquei curioso. A cidade dos azulejos, Jamaica brasileira, essa coisa, uma visão meio romantizada sobre Bumba Meu Boi. E eu sou uma pessoa que cresceu no Bumba Meu Boi, quando eu vejo essas coisas eu fico: meu Deus", pânico total. Mas eu acho que a gente falou de bagunça, eu acho que bagunça é uma boa palavra, sabe. Deixa eu pôr aqui. É é uma boa palavra, em um dado sentido, porque eu também não acho que São Luís seja a cidade mais organizada. Nesse aspecto, como eu acho que São Luís é acúmulo de tempos, como enfim todas as cidades são, mas aqui é muito aparente, porque a gente tem esse patrimônio da humanidade, que é tão visível e ao mesmo tempo, convivendo com o contemporâneo, etcétera, e com outros usos que a gente dá a esse patrimônio. Eu acho que bagunça é uma boa palavra, sabe. Eh, e eu não seria fiel a São Luís se eu não tentasse imprimir um pouco dessa coisa irregular nos textos, sabe. Quando você opta, né, por trabalhar com fotografias, com documentos, com transcrições, enfim, trecho de rádio, esses momentos em algum esses documentos, né, em algum momento eles deixam de ser materiais de pesquisa e passam a ser literatura. Isso é uma coisa legal do jeito que é incorporado, né. Como que você selecionou isso? Essas não ficções que entram, assim, no livro, como que você pensou isso? É, a parte da rádio, que é basicamente é realmente transcrição, eh, foi uma livre inspiração num outro escritor, que é o Kenneth Goldsmith. Não sei se você já leu, que é Eu o sei qual é, não li ainda, mas eu sei qual é. e aí ele tem esse livro Trânsito, né, sobre que é uma transcrição de rádios de Nova York, é um pré-feriado. E eu queria muito fazer uma coisa igual, porque eu sou muito obcecado por rádio. Na verdade, eu sou obcecado por mídias, né. Então muito. E aí ouvindo um outro disco, assim, de uma outra cantora, Xenia Rubinos, eu vi que ela incorporava também coisas do rádio no meio das canções dela, e disse: "Acho que se eu puder fazer algo semelhante a isso, eu vou eu vou gostar muito". É um experimento também, né. Mas eu acho também que tem uma coisa, que na primeira parte tem muito de primeira pessoa, e eu queria muito desmembrar isso de alguma forma. Porque isso também é uma coisa, é um dado, né, primeira pessoa tem que estar bagunçada nesse lugar, não pode ser muito certinho ou muito ter muita certeza sobre as coisas nessa cidade, então, acho que também são fraturas. Daí a seleção eu fui fazendo aos poucos também, assim, dos textos, e tem a ver também com os temas que estão subjacentes a cada uma das partes ou a cada um dos poemas. E as imagens eu selecionei depois, com o Jânio Santos, que fez o projeto gráfico, assim, trabalha na SET também. E dei essa ideia também para ter um pouco uma coisa fisicamente de livro escolar, né, pensando ainda no meu Terra das Palmeiras, que também era cheio de fotos maravilhosas, e não maravilhosas também. E e aí pra dar essa cara, assim, né, a gente acabou selecionando essas fotos. E foi isso. Quantos anos você tem, Nilson? Eu tenho 33. 33, você é muito novo. É. E, eu vejo no seu livro uma maturidade muito grande na poesia, assim, sabe. Eu leio bastante poesia. Chega muita poesia aqui no Rabiscos, eu tenho um pessoal até que me ajuda, né, a gente a receber os livros, as sugestões de pauta. E eu vejo que a poesia contemporânea, às vezes, ela cai numa vala comum, onde todo mundo quer falar a mesma coisa, e eu acho que um pouco mais grave que isso, onde às vezes todo mundo quer falar a mesma coisa do mesmo jeito, né. E eu vejo
com você diferente, né, quando você fala que gosta de mídias, mas também fala do rádio, e o seu livro é dividido em 2 partes, módulo e frequência. E eu sei que a partir do momento que você divide um livro em módulo e frequência, você muda a escuta do leitor também quando ele atravessa essa divisão, né. E isso eu acho que é muito rico no livro. Acho não, eu tenho certeza que isso é muito rico no livro. E aí eu queria entender um pouco como que é a sua cabeça de leitora, assim. Engraçado que eu acho esse livro juvenil, assim, eu acho um livro dos 20, assim. Estava pensando nisso esses dias, assim, porque agora, esse livro já faz 2 anos, né, Uhum. ele é de 2024. Escrevi outras coisas, estou com algumas outras coisas prontas e outras a caminho, e eu vejo uma diferença tão grande entre o que eu escrevi aqui e o que eu estou escrevendo agora, assim, eu acho muito tem uma certa ele é um pouco ambicioso, eu acho. Eu quero ler o que É. tá escrevendo agora também pra ver, pra eu sentir. Eu acho muito assim, tem claro que tem códigos que aqui, né, que eu aprendi aqui com o Pequeno Caderno Maranhense, assim, sabe, que eu olho e penso: "É, eu aprendi a fazer isso nesse livro", tem técnicas que eu penso olha assim: "Caraca, é é que eu estava muito implicado nesse modo de fazer, etc e tal". Obviamente eu tenho outros interesses agora também, mas é isso, eu acho ele muito juvenil, assim. Eu como leitor sou muito caótico, extremamente. Eu não leio só poesia, por exemplo. Eu leio filosofia o tempo quase todo. Eh, eu sou do direito, mas minha a pós-graduação que eu fiz foi em filosofia do direito. Ah, tá. Então isso me levou para um outro lugar também, assim, sabe, fiz um mestrado nessa área. E aí, isso acaba me levando para uma coisa mais política, assim, ou filosófica mesmo. E eu gosto muito de prosa também, então, sei lá, eh, nessa época aí eu estava lendo muito Sebald, Aham. extremamente, essas fotos são completamente cópia do Sebald. Zeus. Eh, eu estava lendo muito Ashbery também, Uhum. que também é muito cópia do que o Ashbery faz, ou o Franco O'Hara faz também, assim. Frank O'Hara. Você, acaba sendo as influências você quando você fala de juvenil, muito juvenil, assim, eu eu não acho você falou 20 e poucos, né, eu acho sinceramente, assim, lendo, né, o seu livro, eu entendo quando você quer dizer dessa pegada juvenil, pela forma que você aborda alguns temas, mas eu acho que essa ideia de incorporar vozes alheias, rádio, discursos, notícias, cantos, em vez de citar apenas as vozes, você consegue conviver com essas vozes dentro do poema, fazendo uma sobreposição que produz um poema tradicional, assim, também, sabe. Eu acho que é um pouco nesse sentido que eu quero dizer, dessa maturidade que eu vejo na escrita, né. E eu queria pedir para você ler alguma coisa do livro para o pessoal que está em casa aí, se tiver um texto que você goste, algum poema que você goste, ia ser legal pra gente ilustrar um pouco o nosso papo com o pessoal que tá em casa. Passado, o que será que eu leio, gente? Esses poemas são eu acho ele tão Você vai grande. escolher o que você mais gosta do livro. Nossa, esses dias eu estava pensando nisso também, me preparando Não pra tem aquelas perguntas assim: "Qual poema que você mais gosta? Qual texto?" misericórdia, sabe, assim, Mas misericórdia. é bom, assim, de surpresa, porque aí não dá pra pessoa preparar, entendeu. Assim, pra quem tá ouvindo e nunca leu, assim, ainda não teve contato, os poemas da primeira parte são, assim, enormes. Uhum. Eh, O prólogo é muito bom. eu amo o prólogo também. É quase meu sei que tá no charts, Nossa, maravilhoso. porque as pessoas comentam muito esse eu gosto muito também dele. Meus favoritos são E é Raro Vir e O Cavalo Codorniz. Eu acho que esses 2 são 2 poemas que eu penso assim: "Cara, acho que no que eu estava pensando, no que eu queria fazer, esses são os mais bem resolvidos", assim, quando eu olho. Mas eu sei que eles são muito difusos também. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Pode Eu tenho um eu amigo acho que é uma boa eles, hein. eu tenho um amigo que perguntou uma vez pra mim que ácido que eu tomei pra escrever O Cavalo Codorniz. E nem tomei, sabe, eu estava bem cara, mas acho que eu vou ler o prólogo, porque eu gosto tanto dele. Vou ler o prólogo. Fechou. Vamos lá.
Sabe quando eles usam essa capa completamente preta sobre a pele? Pois bem, nós somos escuros, pois o útero nos quis assim. Quem sabe um dia antes da poeira, alguns de nós tenhamos sido, ainda antes da primeira palavra, no escurecido universo, um universo completamente preenchido pela cor da nossa pele, como o universo se prepara para nos receber. E os círculos coloridos que aos poucos surgem no sistema solar, como os botões de um laser, que aos poucos adquirem água, gases, anéis e luas ao redor, veja, eles adornam o escuro que permanece. Mercúrio, por exemplo, não é uma cor fatal, mas um broche de verão. Urano, um brinquedo que repousa nas mãos de um menino a caminho da escola. Ou todos os planetas são efeitos de tempo, onde cada traço de vida se conduz. Disse que a primeira imagem plausível do universo assemelhava-se às costas de um animal. Um búfalo, por exemplo, um leopardo, um homem de teatro, um Marx ou um Groucho para fazer um filme operário, um produtor, um maquinista, ou duas atrizes e 11 atores. Estamos em um século de destruição, acadêmicos dizem. Depois vêm filmes italianos, franceses, alemães, paquistaneses, sul-coreanos, pois são promissores. Os ventos espanhóis já não nos dizem tantas coisas. Você se pergunta se na Melanésia é assim que colocam os problemas. Um traje completamente preto com botões fosforescentes. Nada que seja capaz de descrever nossa república. A república é uma medida de tempo, você diz. A alforria é uma medida de tempo, você diz. Continuamente a pensar sobre a sua solidão, sobre os seus, que são um pedaço de universo e estão mortos. E você lhe diz, isto é um manifesto, um episódio de contrassenso, uma ferida maior. É muito maior, gente, também, Muito mas bom, velho. duas Aqui, ó. páginas. Eu tava lendo junto aqui. Nossa, e que gostoso que é reler o prólogo com você, assim. Não é muito maior não, viu? Só tinha mais uma página só. Mas eu achei muito maravilhoso. E é gostoso te ouvir, ver seu ritmo também, né? E essas repetições, essas interrupções que tem os textos, os fragmentos, têm o poder de fazer desacelerar, né? Em alguns momentos parece que é mais importante ouvir o ritmo do que você escreve do que compreender imediatamente o sentido, né? Como que você trabalhou essa dimensão sonora da sua escrita? Completamente. Meu Deus, disse tudo, assim. Não sei mais nem o que dizer. Mas de verdade, assim, o ritmo é talvez a minha arma principal, assim. E eu adoro fazer repetições. Isso é muito fruto do Boi, assim. A maneira como nessa época eu estava muito obcecado também sobre muito obcecado por como, cantadores de boi compõem. E eu estava fazendo um estudo enorme sobre isso. E e e e assim, nessa época tinha muito a ver com o que eles estavam fazendo nesses termos. Tanto em termos porque meus versos são enormes, né, eu costumo não economizar na página. E na época eu estava muito obcecado por um cara que é o Marcos da Maioba, que ele tem uma técnica para cantar que é estender uma sílaba até muito, 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 muito além. Ele tem um pulmão quase de aço, assim. E eu queria muito saber como eu poderia transpor isso para o texto, sabe? Para esses textos, para fazer também as pessoas perderem um pouco o ar e fisicamente se liberarem para uma outra coisa, sabe? Eu penso muito sobre isso. Quem fala muito disso também é a Alice Oswald, que é também uma poeta que eu gosto muito. E também o Boi trabalha muito com repetição e circularidade. E eu adoro trabalhar isso em texto. Adoro. Repetição é vida. Me emociona toda vez que eu vejo textos assim que tem esse ritmo muito muito galopante, assim. Eu fico muito tocado. Muito. Esses dias eu estava lendo Poema Sujo com o Tarso de Mello. Goulart. Exatamente. E, meu Deus do céu, também é outro que não economizava na página, pelo menos nesse livro. Um poema longo, E, lindo. meu Deus, é um desespero de É. ritmo. E eu, nossa, adoro. Adoro fazer as pessoas perderem o ar, assim. Esses blocos de texto que eu uso também funcionam para isso também. É, Muito bom o jeito que você usa as divisões de linha também, né? De vírgula, de ponto. Essas coisas eu acho muito curioso. Você fala do boi, né?
E é legal isso, porque as referências elas não são gratuitas no seu livro, né? Vai do boi, do reggae, do Michael Jackson, da Umbanda, enfim. Nenhuma referência ela vem gratuita, assim. E eu queria entender um pouco mais, assim, sua relação com o boi, assim, pelo que você tá falando agora da composição, a gente que é tão distante, né? Aqui do sul de Minas, pelo menos. Queria entender um pouco, assim, essa parte literária também, talvez, poética, né? Sim. Eh, eu na verdade cresci num grupo de Bumba Meu Boi, daqui, que é o Boi da Maioba, que é um dos maiores. A Maioba junto com o Maracanã são os 2 bois maiores. Tem até uma heresia no livro que a última página são falas do Humberto de Maracanã, que é o Maracanã é o contrário da Maioba, que é o meu boi. Ah, é o rival. É o rival. E mas enfim, somos todos irmãos. E, E, o meu bisavô, na verdade, ele dançava no boi. Ele era foi um dos protagonistas do boi. E eu ainda conheci meu bisavô nos anos 90. Eu não tenho essa memória dele dançando, assim, mas o resto da minha família acompanha o boi até hoje, e eu também. E é uma coisa muito presente na minha vida, em tudo. Eu acho que vou falar uma coisa bem arriscada aqui, mas eu acho que o maior abalo estético que eu tive na minha vida foi com o boi, assim, eh, em tudo. Composição, ah, a estética da das roupas, das Você trabalha indumentárias. efetivamente, desfila, assim, também, ou você participa? Não, não, eu acompanho só, Ah, mas eu tenho um primo que toca no boi que mesmo. época que é que eles saem? É em junho, é no São João, Ah, no São João. é no São João, só que Agora então. foi agora, eu estava desesperado, virando noites e noites com o boi, assim. Mas eu acompanho muitos outros, não só a Maioba. Tá. Só que aí acaba sendo uma coisa muito intensa, porque tem os ensaios, os ensaios começam entre março e abril ali, Ah, tá, é mais puxado. e aí, vai até junho e até a morte do boi, as mortes geralmente são em agosto, Ah, tá. dos bois que eu acompanho, então é uma coisa bem puxada, assim, Então, de quantos aí? bastante. Maranhão são muitos. Centenas, de Ah, verdade, são muitos, assim, tem uma diferença grande também entre os bois que dançam em São Luís e os que dançam no interior, assim. tá. É, enfim, é muita coisa. É um universo riquíssimo. Que legal, cara, que legal. Que legal te ouvir, que legal conhecer um pouco o Maranhão através dessa ótica, assim. E a gente tá indo pra reta final do papo, mas eu queria antes perguntar pra você o que que tem na sua estante. A gente tem um quadro aqui na sua estante, onde a gente pergunta uma indicação ou algum pode falar mais de um livro que tenha um significado importante na sua vida, um livro que tenha a ver com o seu livro, enfim, pra gente colocar no cardzinho. Olha, esses dias eu vou indicar filosofia, pode? Por favor. Ó, esses dias eu estava relendo, porque eu tô escrevendo uma coisa nova, é o Tudo Incompleto, do Fred Moten e Stephen Harney. A edição é da GLAC. Gavak. Tá. Isso. A tradução foi do Vitor Galdino e Vinícius da Silva. Vitor Galdino, muito meu amigo, e é um livro de filosofia. hã, eu não sei se o Bolton e o Harney gostariam de serem encaixados como Black Stories, mas eu acho que sim, é isso. E, nossa, esse livro é genial, fundamental, assim. Que mais que eu ando relendo ou lendo? Eu li recente a Mary Oliver, saiu na Círculo, Muito bom. Tá no e e nossa, se a gente falou de ritmo, nossa senhora, que é isso? Muito ritmo, e a tradução ficou muito boa também, da Patrícia Lino. Ah, que massa. Que mais? Vou indicar outro amigo, tô indicando só amigos. André Capilé, que é poeta também, de Barra Mansa, e eu sou apaixonado por um livro dele, que é o Azagaia, Ah, saiu pela Zagaia? Macondo. Saiu pela Da Macondo Macondo, gosto muito da Macondo, acho eles muito bons. também. E ele tem um livro novo pela Macondo também, que é o Infenso, mas o Azagaia é o meu favorito da vida, assim, adoro. Bom. Vou dar uma sondada aí. Tudo, tudo. Eu gosto muito de filosofia também. Na faculdade de Direito, eu fiz também filosofia do direito como optativo.
Uhum. Eu conheci recentemente, eu gosto muito de existencialismo também. Eu não sei como pronuncia, mas é Soren Kierkegaard. Não sei se é Sim, Kierkegaard, sim, total, Kierkegaard. total. O que que você leu? Temor e Tremor? Tremor e Tremor é o que eu comprei, mas eu tava lendo Aham. mais artigos, assim, sabe? Tô Comecei a ligado. eu li um artigo de um cara, acho que é Fabiano Vitor, ele é da PUC também, que fala do conceito da angústia como reflexão filosófica, sabe? Da liberdade humana, assim. Eu conheci ele recentemente, você tá falando de filosofia e aí eu comecei agora, assim, conhecer ele que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido atrás, agora eu comecei a ir atrás, assim. Fico feliz quando tem filosofia no quadro na sua estante. Ah, eu adoro, gosto muito, leio bastante. Cara, para o pessoal te encontrar, como é que faz para encontrar seus livros, seu trabalho, faz seu serviço. Pronto. Gente, atualmente minha principal rede é o Instagram. Infelizmente, porque enfim, né, a gente tá produzindo conteúdo para pessoas bilionárias ou trilionárias, sei lá, mas Dos enfim. malditos. Exatamente, mas estamos lá, meu Instagram é Nilson, só procurar por lá. Eh, Procurem também Pequeno Caderno Maranhense, comprem da CEP, que o frete é bem sussa e a entrega é bem maneira também. É um catálogo É, legal também, a CEP, quem não conhece. catálogo muito bom, exatamente. Tem vez ou outra promoção também, acho que é massa de ficar atento. Eu gosto também porque os livros não são tão caros assim, Sim. às vezes, as pessoas muita gente não acha livro caro, mas eu acho, tá. Não, mas tá caro real, né? Para pensar. Sim, é um investimento, eu sei que é um investimento e tal, eu nem gosto dessa palavra, mas eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, mas Cara. é é importante, assim, a gente valorizar edições que tenham um preço massa, assim, que eu acho que tornar as coisas mais acessíveis é o caminho, sabe. Em breve também teremos no Mac Livros. Olha, aí sim, hein? É fundamental, fundamental, política pública É que fantástica. livros fazendo um trabalho incrível, né? Que legal isso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma das minhas grandes alegrias do ano, cara. Mac Livros é muito importante. Muito acesso gratuito ali, né? Nossa, sensacional. Exato. Eu falei com E é o isso. Leonardo Tonos, que lançou um livro pela CEP também aqui no Rabiscos, Antes que as Palavras Te Esqueçam. Foi muito bom o episódio. Sim. Falou, né? Um abração pro pessoal da CEP. Tudo. Não, o pessoal lá é maravilhoso, foi um trabalho de edição tão bom, assim, tão tranquilo e Nossa, o livro tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Esteticamente lindo também, não só o texto, mas o físico dele também. eu gosto muito, eu gosto muito. E o pessoal lá é muito massa, assim. Queria inclusive muito agradecer Diane e Diogo Guedes, que são meus editores, assim. Sem eles não haveria. Eh, Muito bom. Enfim, é Cara, isso. obrigado. Que prazer te conhecer. Fiquei muito feliz de te ouvir mais, de conhecer você mais profundamente. E espero que você produza muitos livros aí pra gente poder ler, pra gente poder bater papo. Obrigado, viu? Opa, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, a conversa foi maravilhosa. Foi ótimo, obrigado. Pessoal de casa, semana que vem então a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite.